Oi, pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, a hora que vocês estiverem vendo esse vídeo. Nós vamos fazer revisão de orações subordinadas substantivas. Por que revisão, professora? Porque, veja bem, algumas pessoas me chamaram no WhatsApp e me pediram para eu revisar esse conteúdo, porque realmente, gente, é um conteúdo complicado, se não for bem analisado e bem batido, né, fazer bastante dever sobre ele, você não vai conseguir seguir para frente, né? E eu preciso que vocês entendam isso aí para a gente seguir com um conteúdo bem bacana, tá bom? Primeira coisa que nós precisamos falar sobre a oração subordinada é o seguinte: sempre que você ouvir falar em oração subordinada, você precisa lembrar que é uma oração que depende da outra oração. Geralmente, a subordinada vai ser aquela que tem a conjunção. No caso da subordinada substantiva, nós temos a conjunção integrante, as conjunções integrantes. Quais são elas? Conjunção que e se, tá bom? As mais utilizadas. Geralmente vai ser essa ordem, a oração subordinada substantiva. Oração principal, oração subordinada, tá? Aí nós temos 6 classificações. Ó, oração subordinada, substantiva, possui a função. Ela substitui um substantivo, eu coloquei até o exemplo aí para vocês verem. É necessário paciência. Aí, para fazer duas orações, eu coloquei o que é a conjunção integrante, e coloquei, é necessário que haja paciência. Então, esse haja aí entrou como verbo e formou uma nova oração subordinada. E, peraí, deixa eu colocar isso aqui para cá, depois eu coloco para lá. Olha lá, pessoal. É preciso que as pessoas amem umas às outras. Eu falei para vocês que eu falei para vocês que a oração subordinada substantivo subjetiva, ela tem a seguinte função. Qual é a função sintática dela? Função de sujeito. Então, por ela ter função de sujeito, ela nunca vai ter sujeito logo no início da frase, porque o sujeito é a própria oração subordinada, tá? A oração principal é a que geralmente vem com o verbo na terceira pessoa do singular ou plural. Então, a oração subordinada sempre vai iniciar com o verbo na terceira pessoa do plural ou do singular. E a subjetiva não vai ter vai ter a função de sujeito. Então, é preciso, é a oração principal. A oração subordinada sempre começa na conjunção integrante que. Então, que as pessoas amem umas às outras vai ser a oração subordinada, subjetiva, subordinada, substantiva, subjetiva, tá? Justamente porque não tem sujeito. Nunca vai ter sujeito, tá, gente? A subjetiva. O que é o sujeito, gente? É o que vem ali antes do verbo ali, ó. Se fosse ele, é, entendeu? Se tivesse um sujeito explícito ali, não seria subjetiva. Tira essa hipótese. Não tem sujeito explícito, não é subjetiva. Tá? Agora, começou com o verbo na terceira pessoa, quer dizer que a subordinada está agindo como sujeito. Ok? Então, se vocês verem questões lá assim, perguntando qual oração que está exercendo a função de sujeito, vocês percebam que ela com certeza vai ser subjetiva. Tá bom? Aí nós temos outros exemplos aí, a mesma coisa. Se aparecer verbo com terceira pessoa, com o pronome ser, vai ser do mesmo jeito. Tá? Segundo exemplo aí, o segundo tipo, quer dizer, é a objetiva direta, tá? Olha só. Se a subjetiva exerce função de sujeito, a objetiva direta vai exercer função de quê, então? De objeto direto. Aí lembra que eu expliquei para vocês no ano passado que o verbo transitivo direto é aquele verbo que exige um objeto que geralmente não tem preposição. Esse objeto nós chamamos de complemento verbal. E olha só a diferença da objetiva direta para a subjetiva. A subjetiva não tem sujeito, a objetiva direta tem. Olha lá, as pessoas acharam o quê? Que a pandemia passaria rápido, tá? Então, o achar é um verbo que exige a preposição, ó, exige o complemento sem preposição. Então, que a pandemia passaria rápido é uma oração inteira que está agindo como objeto direto do verbo acharam, da forma verbal acharam, tá? Então, vai ser objetiva direta, a oração inteira.
Os jovens souberam que a série La Casa de Papel teria estreia dia 3 de abril. Inclusive é hoje, estou gravando esse vídeo no dia da estreia de La Casa de Papel. Quem é fã aí, tá bom? Então, isso que a série La Casa de Papel teria estreia dia 3 de abril, gente, é uma oração inteira que está completando qual verbo da oração principal? Souberam, porque quem sabe, sabe o quê? Então a oração toda está agindo como objeto direto, por isso que é chamada de objetiva direta. Vamos para a próxima. Opa. Ela necessita de que você esteja presente. Então, olha só, se na objetiva direta são verbos que não exigem preposição, na objetiva indireta, a oração subordinada vai completar um verbo que exige. Então, ela necessita de que você esteja presente, tá? De que você esteja presente está completando qual verbo? Necessita. Quem necessita, gente, necessita de algo, tá? Esse de é a preposição. Então, geralmente, a objetiva indireta, geralmente não, sempre, é aquela que tem a preposição junto da conjunção integrante que, tá? Porque o verbo que geralmente vem na oração principal é aquela que é o verbo que exige a preposição. Olha a segunda frase. O prefeito se esquece. Se esquece de quê? Os assuntos da população devem ser tratados primeiro. Então, ó, o prefeito se esquece, até o esquece é a oração principal. A oração subordinada começa na preposição e vai ser objetiva indireta porque completa um verbo que exige preposição. Agora, olha só. Aqui nós também temos preposição, porém, qual é a diferença? A objetiva indireta na subordinada, na oração principal, vai ter um verbo que exige complemento. Aqui não, aqui é um nome que exige complemento. Então, em vez de necessita, como na objetiva indireta que nós acabamos de ver, vai ser necessidade, ó. O Brasil tem necessidade de que as pessoas fiquem em casa. Então, o necessidade que pede o complemento. De que? Tem necessidade de quê? De que as pessoas fiquem em casa. Então, esse de que as pessoas fiquem em casa está completando o nome necessidade, porque necessidade não é verbo. Então, vai ser oração subordinada substantiva, OSS é isso, completiva nominal. E a segunda oração, a professora fez referência que não haverá aula amanhã. Essa referência exige a preposição a, que está junto com o que? A mesma ideia da primeira oração. Se completa um nome, vai ser completiva nominal. Opa. Ixi, peraí, gente. Fiz merda aqui. Predicativa. A predicativa, nós aprendemos já os verbos de ligação. A gente precisa ter em mente os verbos de ligação. Quais são eles? PF, seca, PT. Lembra do macetinho? Você já conhece esse macete, falo dele desde o ano passado, então vocês têm que saber. Todos os verbos que compõem esse PF, seca, PT aí, são verbos de ligação. Então, a oração predicativa, se aparecer verbo de ligação no meio da frase, é importante enfatizar isso, geralmente aparece no meio da frase antes do que, tá? Vai ser predicativo, ó. A virtude das mães é, olha o aí, verbo de ligação, que elas amam profundamente seus filhos. Então, a oração principal vai até o que começa a subordinada predicativa. O ideal é, olha o aí, verbo de ligação também. Então, apareceu o verbo de ligação antes do que vai ser predicativa. Olha a terceira, o certo seria, olha só, nós temos o verbo seria, que é um verbo já no futuro. Ele não deixa de ser verbo de ligação só porque está no futuro, ele só está conjugado de uma maneira diferente, tá? Então, vai ser também verbo de ligação. São macetinhos, entendeu, gente? A oração subordinada substantiva, ela é cheia de macetinhos. É só você lembrar desses macetes para você logo identificar quando você olhar para essa oração.
E a última é a positiva. A positiva é a mais fácil de todas, né? É aquela que vem depois de 2 pontos. Fernanda tinha um grande sonho, que o dia do seu casamento chegasse. Então, esse que o dia do seu casamento chegasse é a subordinada substantiva positiva, porque vem depois dos 2 pontos, funciona como aposto. Tudo bem, gente? Se tiver qualquer dúvida, é só me chamar no WhatsApp, tá bom? E não se esqueçam, fiquem em casa.